não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, iniciamos mais um dia. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. É a razão pela qual, logo nas primeiras horas, nós tomamos em nossas mãos a palavra de Deus. A Bíblia aberta é Deus falando conosco e queremos que a mesma conduza toda a nossa trajetória. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 3, o versículo 2 e o versículo 3. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O livro que nós estamos estudando nessa manhã, que é o livro de Lucas, o capítulo 3, Lucas era médico, Lucas era de origem síria, mas de fala grega e de cultura também grega. Lucas tinha uma formação superior. A partir do momento em que ele se converteu a Jesus Cristo, ele se tornou um seguidor da comitiva evangelística do apóstolo Paulo. Lucas se tornou tão próximo do apóstolo Paulo que o apóstolo Paulo lhe chama de um médico amado. Lucas estava tão ligado ao apóstolo Paulo que nos momentos mais difíceis da sua vida, de perseguição, preso, Paulo fala que Lucas era o único que estava na sua companhia. O apóstolo Paulo era um teólogo extremamente culto, um homem estudioso. Da mesma forma, Lucas era um médico estudioso. E a vida de Paulo trouxe uma grande influência para Lucas. A conversão dos dois para o cristianismo é de grande valor para os dias em que nós estamos vivendo. É a razão pela qual o Dr. Lucas escreve o seu evangelho. O objetivo dele é revelar Jesus Cristo aos gentios, a um grupo de pessoas que sofria na sua época, aos estrangeiros, aos publicanos, aos ladrões, às classes mais sofridas da sua época. O objetivo final dele era revelar o quanto Jesus Cristo amava a cada um deles. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, no seu testamento, Herodes o Grande, ele deixou a Judéia para o seu filho Arquelau. E outros territórios ele deixou para os seus outros filhos Filipe e Herodes Antipas. Porém, Arquelau desenvolveu tão mal o seu governo que a própria população o removeu do governo no ano 6 depois de Cristo e indicaram o seu próprio governador. Pôncio Pilatos foi o 5º governador da Judéia. Ele governou do ano 26 ao ano 36 e foi destituído por Tibério por sua má conduta. Diante dos ensinamentos deixados por Moisés, os judeus adotavam apenas um sumo sacerdote por vez. Quem era sacerdote nesse período era Anás, mas foi deposto pelos romanos. Quem os romanos escolheram para ficar no lugar de Anás foi o seu genro Caifás. Os romanos cuidavam para que Caifás exercesse funções oficiais, mas para a cabeça dos judeus, quem de fato era o sumo sacerdote deles ainda era Anás. Quando Lucas está falando que veio a palavra de Deus a João Batista, é uma descrição de que o teor da mensagem de João Batista não nascia no seu coração. Era o Espírito Santo que lhe imbuía a pregar para as grandes multidões. João Batista pregava a mensagem de arrependimento, batizava as pessoas no deserto, imbuído pelo poder de Deus, levava aquela geração a reconhecer os seus pecados e viver uma nova vida. João Batista foi chamado por Deus para ser um reformador numa geração que estava completamente carcomecida com o pecado. Antes que um rei saísse da sua cidade para ir para uma nova cidade, ia na sua frente alguém que estava preparando o seu caminho. Pintava-se as avenidas, cortava-se os matos e os arbustos que poderiam impedir o percurso desse rei. E quando Lucas está falando de João Batista, ele está se referindo a esse ministério de João Batista. Ele preparou o caminho do Senhor, ele falou de que Jesus Cristo viria a essa terra, o Cordeiro de Deus colocaria os seus pés nesse mundo e todas as pessoas precisavam aceitá-lo, crer nele, amá-lo com todas as forças,
para que eles pudessem receber a salvação. Muitos judeus daquela época, eles acreditavam que pelo fato de descenderem de Abraão, eles já tinham o direito da vida eterna. João Batista veio a esse mundo mostrar para aquela geração e para gerações futuras que não era dessa forma. Quem não cresce em Jesus, quem não se rendesse ao convite do Senhor, jamais poderia herdar a salvação. Podemos observar claramente que em todas as gerações, quando a palavra de Deus ela é pregada, as pessoas estão com os seus corações sedentos para entender a vontade de Deus. Multidões e multidões corriam ao deserto ao ouvir João Batista falar das verdades eternas. Embora João Batista fosse muito direto no seu sermão, apresentasse a verdade de forma muito clara, as pessoas estavam dispostas a ouvir e a aceitar que Deus esperava das suas vidas. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Há quantas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus e precisam ser orientadas. Nós precisamos ser a luz, o sal da terra nos dias em que nós estamos vivendo, para apresentar a esse mundo carcomecido com o pecado, de que Deus um dia voltará aqui a esse mundo, resgatar aqueles que lhe amaram, creram na sua palavra. Lucas capítulo 3, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Podemos observar que muitas classes de pessoas iam na direção de João Batista. João Batista, quando falava, era imbuído pelo poder de Deus. O Espírito Santo trabalhava no coração daquela geração para que houvesse uma mudança, uma entrega por completo ao convite dado por Deus. Os publicanos naquele período eram uma classe de pessoas que trabalhavam para os romanos. Eles coletavam impostos dos judeus, entregavam parte para os romanos e outra parte eles coletavam, que era o seu próprio salário. Muitos publicanos enriqueceram, porque além de entregar aos romanos a parte que correspondia aos romanos, eles cobravam uma taxa a mais daquilo que deviam a eles pessoal e eles acabavam enriquecendo por essa cobrança ilícita. É por isso que João Batista no versículo 13 traz uma resposta mostrando para eles que eles eram desonestos. Se eles quisessem herdar a vida eterna, eles deveriam ser fiéis honestamente na cobrança daquilo que deveria se cobrar a um ser humano. Trabalhar como um cobrador de impostos não era nenhum problema. O que de fato faltava para aquela geração era ser honesto, verdadeiro, sincero, cobrar o valor devido, nada mais, nada menos do que aquilo de fato a lei determinava que deveria ser cobrado. Se vivessem dessa forma, seriam considerados como justos diante de Deus, mas se vivessem de forma irregular, eles também perderiam a salvação eterna. Lucas capítulo 3, o versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: E disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Nesse momento, João Batista se refere a Jesus Cristo. João Batista sabia da importância do seu ministério, mas João Batista também tinha plena compreensão que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o seu Salvador. Ele deveria preparar o caminho do Senhor. João Batista não poderia roubar a cena de Jesus Cristo. Ele era um instrumento usado por Deus, mas ele deveria levar as pessoas a se encontrar com Jesus Cristo. João Batista era um pregador do Evangelho, mas ele nada poderia fazer por aquela geração, a não ser apresentar Jesus e levá-las a se encontrar com Jesus Cristo, para que em Jesus Cristo ele encontrasse a cura de todos os seus pecados. Hoje todo pregador precisa ter consciência de quem ele é. Temos a responsabilidade nas mãos de falarmos de Cristo, mas diante de Cristo nós não somos nada, somos apenas um vaso nas mãos de Deus para apresentar a verdade. Mas quem na verdade traz cura, perdão, salvação é exclusivamente o Senhor. Antipas, que era filho de Herodes Antipas, que tinha matado as crianças no período em que Jesus nasceu, ele agora estava no governo. Antipas divorciou-se da sua esposa e se casou com a sua sobrinha Herodias. João Batista foi aquele que denunciou o pecado de Antipas diante de todas as pessoas. É a razão pela qual a esposa de Antipas, Herodias, ela odiava pessoalmente a João Batista e influenciou de todas as formas para que o seu esposo colocasse João Batista na prisão e logo depois o levasse à morte, para que ele silenciasse das suas declarações de condenação da sua vida irregular.
Querido amigo, nessa manhã, ao estudarmos o capítulo 3 do livro de Lucas, nós precisamos a cada dia compreendermos que nós somos extremamente amados pelo céu. O nosso Deus não se conteu em nos criar, mas Ele mesmo permitiu que o seu Filho viesse aqui a essa terra, morrer morte de cruz, para nos resgatar, nos redimir dos nossos pecados. Embora essa geração não estivesse pronta para receber a Jesus, João Batista foi o instrumento usado por Deus para anunciar as boas novas de salvação. Aqueles que crescem em Jesus Cristo, na mensagem de João Batista, teriam vida eterna. Hoje, eu e você, nós somos chamados a ser um João Batista, anunciarmos as boas novas de salvação. Nós temos a responsabilidade de proclamarmos as verdades reveladas pelo céu. Aqueles que se colocam nas mãos de Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor, Deus pessoalmente irá fortalecer a vida desse servo fiel. Da mesma forma como Deus esteve presente na vida de João Batista, Deus também se manifestará na vida dos filhos que se dedicam a viver para o Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de a cada dia fazermos a Tua vontade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.